Compliance parece um termo muito rebuscado, usado apenas em multinacionais, em grandes empresas. Mas saiba você que é possível e você deve aplicar, inclusive, na sua micro ou pequena empresa. Mas como começar, o que fazer, qual o passo a passo para adotar uma política de compliance? Esse é o nosso assunto hoje do Visões ESG. Aqui conosco Caio Ferrares, ele que é advogado criminalista, pós-graduado em Direitos Fundamentais pela Faculdade de Coimbra e também sócio do FVF Advogados. Doutor Caio, obrigada pela participação aqui no podcast Visões ESG. Minha primeira pergunta para o senhor é sobre como começar a adotar uma política de compliance na empresa e se essa política serve também para micro e pequenas empresas, porque às vezes a gente observa aí um termo tão elaborado, né? Pensa que é uma coisa para uma empresa maior, mas a gente pode adotar a política de compliance numa pequena, numa microempresa também, né? Eu que agradeço o espaço, agradeço por poder conversar um pouquinho a respeito de um tema tão importante para o nosso empreendedorismo. E sim, é possível e é desejável que mesmo pequenas e médias empresas adotem sim políticas de compliance e integridade. Só para explicar, dar dois passinhos para trás para a gente explicar do que a gente está falando. Quando a gente fala de compliance, que a gente consegue traduzir aqui para conformidade, a gente está pensando em conformidade a alguma coisa. E essa alguma coisa são justamente os riscos que aquela empresa daquele determinado setor pode, ao decorrer das suas atividades, das suas operações, estar sujeito. Então, o primeiro ponto, independentemente do tamanho da sua empresa, é mapear aqueles riscos, mapear de que maneira que a sua empresa pode ser ali objeto de uma investigação, de uma intimação, de um processo, de algum tipo de investigação, seja ela oficial ou não, para que a partir daí você comece a estabelecer métricas, políticas, regulamentações internas que vão ali entrar em conformidade, aí o nome, o compliance, justamente com leis, regulamentos e os próprios códigos de conduta e ética estabelecidos pela empresa. Então, sim, é possível, é desejado mesmo para pequenas e médias empresas. Evidentemente que pequenas e médias empresas, por ter talvez ali um investimento menor para esse tipo de atuação, vão encontrar algumas dificuldades, né? Mas nenhuma dificuldade será maior do que depois, lá na frente, a sua empresa se ver implicada em algum problema judicial, administrativo, e aí sim ter que contar necessariamente com a atuação de uma consultoria ou de um escritório de advocacia para resolver um problema ou pelo menos para tentar mitigar os problemas, né? O que eu costumo falar é que o primeiro ponto para qualquer política de integridade e compliance parar em pé é o interesse da alta administração, dos tomadores de decisão. E aqui eu não estou falando só de membros de conselho de administração, de empresas listadas em bolsa ou empresas que têm conselhos ali de diretores de 10, 15 pessoas. Mesmo em pequenas e microempresas. Se eu tenho uma empresa individual e eu, como tomador de decisão, não estou decidido a aplicar uma política de compliance, de integridade, ela está fadada ao insucesso. Então, não há política que sobreviva quando a alta administração não está comprometida com o resultado daquela política, com a implementação da política. Então, esse para mim são os dois principais pontos. O primeiro, o interesse da administração, do dono, do sócio, para que aquela política de compliance vá adiante. E o segundo, a possibilidade de você mapear os riscos do seu setor, você verificar ali quais que são as eventuais fragilidades que tem no seu setor, o seu nicho de atuação, para que a partir daí você consiga ter uma bússola, né? Você consiga ter ali um norte para que possa estabelecer políticas de mitigação e prevenção desses riscos. Então a gente pode dizer, doutor, que é uma política feita sob medida, uma política personalizada, que vai variar de acordo com o objetivo da empresa. O que esse empresário deve levar em consideração na hora de formular essa política de compliance? O primeiro ponto que eu acho que a gente precisa tratar, e aí falando de pequenas e médias empresas, é que realmente você precisa do interesse da
dos tomadores de decisão e também você precisa de dinheiro. Não dá para a gente fugir disso. Você precisa de investimentos em equipe, em pessoal, em consultorias, escritórios de advocacia. Mas esse investimento não significa que, então, enquanto eu não tiver este valor, este budget, eu não posso começar uma política de compliance e integridade na minha pequena empresa. Né? Obviamente que o investimento vai balizar o quanto você vai conseguir aprofundar naquela política, mas é óbvio que a partir do momento em que você tem o interesse, que é o principal, mesmo sem grandes recursos, já é possível, né? Obviamente que o ideal seria você contar com uma consultoria, contar com um escritório de advocacia especializado, porém, não é a realidade de muitas empresas, no início, principalmente de operação. Então, é possível, sim, estabelecer políticas iniciais, mesmo sem essas consultorias e esses escritórios terceiros. Então, existe muito material na internet, existem muitos cursos em que se podem pegar algumas ideias iniciais, e justamente como você disse, é uma medida sob medida. Por quê? Porque uma empresa é totalmente diferente da outra. A gente precisa entender o compliance como um amigo do negócio, não como algo que vai retardar, que vai criar ali protocolos, né, que vão mais atrasar o dia a dia da empresa do que qualquer outra coisa. Então, é importante que se faça sob medida, justamente porque, falando com as áreas, falando ali com os departamentos, falando com a realidade, né, com o dia a dia da empresa, a gente vai conseguir estabelecer ali métodos, políticas, controles que façam sentido. Né? Então, não faz sentido eu, numa startup, numa fintech, né, importar, né, um copy-paste, né, de uma política de compliance ou integridade de uma instituição financeira, né, de uma empresa do ramo farmacêutico, né, que vão ter objetivos diferentes, riscos diferentes. Essa é a palavrinha principal quando se fala em compliance. Uma análise, uma matriz de risco, né, uma análise do que aquele negócio em específico pode gerar de riscos de regulamentação, riscos de segurança do trabalho, por exemplo, quando a gente fala numa empresa que tem um parque fabril, por exemplo. Né? Então, assim, são vários riscos que vão depender, obviamente, ali do caso a caso. Então, você disse muito bem, ela é bem artesanal e ela tem que levar em conta também os riscos e o interesse da empresa, para, inclusive, se utilizar, né, do compliance como uma forma de reiterar a cultura da empresa, né? Fazer com que as políticas de integridade, de ética, ESG, sejam ali parceiros do negócio, né? E não obstáculos ou amarras. Agora, doutor Caio, você quando fala do compliance, fala em investimento, né, da importância desse investimento dentro da empresa. Mas talvez para o empresário que está entrando no ramo agora, o resultado desse investimento não seja tão tangível. Você pode falar um pouquinho sobre o antes e depois de empresas que adotaram compliance como exemplo para o empresário que está acompanhando a gente aqui agora, para identificar esse resultado? Claro. Eu costumo brincar que o compliance, você como um empresário, seja um microempresário, seja um super empresário, seja uma pequena empresa, seja uma multinacional, o compliance e políticas de compliance e integridade, elas vão ser implementadas na dor ou no amor. Né? No amor, quando há esse interesse da autoadministração, quando há essa visão de negócio, quando há essa atitude preventiva, digamos assim. Ou na dor. Na dor, quando você, empresário, recebeu uma intimação para comparecer a uma delegacia de polícia, quando você receber uma intimação, provavelmente ali de uma agência reguladora, ou de uma fiscalização qualquer, um processo. Então, o investimento preventivo, ele sempre vai sair mais barato do que o contencioso, né? o repressivo, digamos assim, o mitigador. Obviamente que a gente também não pode desconsiderar que o budget, né, o investimento inicial ali de uma pequena e média empresa, ou empresas do início, ele é limitado. Mas foi o que eu falei, a cultura, a ideia do compliance, a ideia da política de integridade, ela pode ser aplicada numa empresa individual. Né? Todos nós,
vivemos em políticas de integridade e compliance, mesmo que não com esse nome, né? Eu gosto de usar bastante o exemplo, por exemplo, de um voo, né? Então, todo mundo que já pegou um voo sabe que quando você entra no avião, existem uma série de protocolos. Então, os comissários de bordo fazem a explicação, mostram o cartão de segurança, mostram como atar o cinto, quais são as saídas de emergência, e repetem isso todas as vezes. E aí você às vezes se pergunta, eles precisam repetir toda vez isso no voo? Sim, precisam, justamente porque isso é uma política de conformidade, né? Isso é uma política mitigadora de riscos. Né? Se lá eventualmente acontecer algum problema, a informação foi transmitida para todos os clientes, sejam eles passageiros regulares ou passageiros de primeira viagem. Então, respondendo à sua pergunta, sim, eu acho importante que a gente pense na política de compliance, pense em investir, pense nisso, mas também, principalmente, pense que, independentemente de grandes investimentos, é possível, sim, entender quais são os riscos, quais que são as políticas internas que eu devo adotar. Então, por exemplo, quem são os meus fornecedores, que tipo de documentação eu vou pedir deles, referências bancárias, algum tipo de referência comercial, com quem que ele negocia. Enfim, são diversas possibilidades que nós temos, independente de uma contratação, de uma consultoria super cara, né? Existem alternativas mais low cost, digamos assim, e que já são um pontapé de início de uma criação de cultura de integridade, de compliance. Então, eu acho muito bacana não só esse espaço, como popularizar essa ideia do compliance para que a gente não pense que é só algo de uma multinacional em inglês, né? Que não, o compliance está no nosso dia a dia, né? Políticas de integridade, políticas de ética, políticas de procedimento são muito importantes para qualquer tipo de empresa. Agora, além do orçamento que a gente já falou aqui, quais são os outros obstáculos na hora de implementar o compliance em uma empresa? Quais as dificuldades que o empresário pode enfrentar em um primeiro momento? Acho que o primeiro grande desafio a ser enfrentado é uma questão de mudança de cultura, né? Então, quando a gente está falando de pequenas e médias empresas, empresas familiares, não há política de compliance, política de integridade que sobreviva se não houver, como falamos no início, o interesse da alta cúpula. E quando eu falo alta cúpula, de novo, pode ser uma empresa de um dono, né? Então, você precisa primeiro ter esta mudança de cultura, né? Ter esta mudança de entendimento de que sim, isso é importante. Não adianta. Se a parte de cima não estiver disposta a seguir esse regulamento, esse procedimento, isso não vai andar. Tá? Um ponto importante também, que a gente já falou, não precisamos repetir, é a questão do investimento, né? Um terceiro ponto que é bastante relevante e bem desafiador na ideia do compliance é justamente como é que a gente vai fazer a comunicação disso para a empresa, né? Então, por exemplo, um dos pilares do compliance, enfim, de políticas de integridade de modo geral, são a ideia das auditorias, das fiscalizações e das investigações internas. Então, como levar isso de uma maneira que não crie uma animosidade e até eventuais riscos trabalhistas? Como é que eu vou investigar? Como é que eu vou entrar com uma auditoria sem que as pessoas achem que eu estou desconfiando? Né? Então, isso é um ponto muito relevante e importante de se pensar quando se fala em políticas de integridade, porque também não há política de integridade sobreviva sem que se fiscalize, sem que se verifiquem os resultados, sem que se investigue e se cobre que as políticas sejam adotadas. Né? Trazendo de novo para o exemplo do avião, né? Existem fiscalizações às cegas, por exemplo, né? De determinados voos que são selecionados para você verificar se aqueles comissários, aquela equipe de comissários está aplicando os protocolos, né? Então, isso também é uma questão muito delicada quando se fala de políticas de integridade. Um outro ponto que eu também trago, que é bastante complicado, e aí principalmente para o pequeno e médio empreendedor, é a questão do canal de denúncias. Porque o canal de denúncias é uma ferramenta muito importante do compliance
justamente porque, de maneira anônima, se permite com que seja ali um RH, um departamento jurídico, tome conhecimento de eventuais violações, né? Só que o ideal é que esse canal de denúncias ele seja terceirizado, seja feito por uma empresa terceira, até para que se garanta a imparcialidade, o anonimato, né? As pessoas não podem ficar com receio de fazer uma denúncia e cair ali na caixa de entrada do seu superior hierárquico ali no trabalho. Então, isso é uma questão muito delicada de se tratar, principalmente em pequenas e médias empresas que não têm esse budget de investimento, né? Para contratar, por exemplo, uma empresa, uma consultoria externa para realizar esse filtro, né? Essa apuração dessas denúncias. Mas, novamente, independentemente do que se enfrente de dificuldade, a gente não pode pensar em políticas de compliance e integridade como obstáculos à realização. É melhor fazer alguma coisa do que não fazer nada, né? Eu sou bastante aderente a essa ideia, e óbvio, né, que como especialista, como advogado, né, eu sempre vou orientar que se busque uma consultoria especializada, né? Existem consultorias especializadas no mercado dos preços mais elevados até preços bem competitivos de projetos pontuais. Então, assim, eu sempre serei o defensor da contratação de profissionais especializados. Porém, eu também acho que não dá para a gente ficar sentado de braços cruzados e falar, não tenho dinheiro, eu não vou fazer nada. Algumas coisas, sim, são possíveis de se fazer. Então, mapear seu setor, mapear os riscos, e aí você vai conseguir claramente identificar um antes e depois, né, da empresa. De uma empresa sem rumo, de uma empresa sem entender quais são os seus riscos, de uma empresa que só conversa com o advogado quando é para responder processo, do outro lado, de uma empresa que está buscando ali se adiantar de maneira preventiva, de criar uma cultura desde o início, para que quando a sua empresa prospere, esteja grande, com vários departamentos, aquela cultura já esteja lá. Você não tem que aí estabelecer uma cultura de compliance, de integridade, às pressas, né? Enquanto o avião já está andando. Aquela coisa, quando você começa direitinho, a tendência de que você evolua e cresça também nessa atuada é muito grande. Dr. Caio Ferraris, advogado criminalista especializado, pós-graduado em Direitos Fundamentais pela Faculdade de Coimbra, sócio do FVF Advogados. Obrigada pela participação no podcast Visões ESG. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Muito legal, como eu disse, a gente debater esses assuntos que são de extrema importância para os empresários, para o empreendedorismo nacional e que muitas vezes é visto como um bicho de sete cabeças, mas não é. Vamos difundir essa palavra do compliance, da integridade, que eu acho que é o que o nosso empreendedorismo nacional aqui também precisa. Obrigada mais uma vez, doutor. Muito obrigado. Tchau, tchau. Videocast Visões ESG volta na semana que vem para falar mais sobre políticas sociais, de sustentabilidade e de governança. Visões ESG, investindo no futuro hoje.